Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Minutos de Reflexão. Eu sou César Tavares, trazendo sempre algumas reflexões e esclarecimentos, se possível, para todos vocês que nos acompanham. Algumas pessoas têm me perguntado o que é apometria. Em uma única frase, apometria é uma ferramenta de desobsessão. E algumas pessoas perguntam, mas o que é obsessão? Nada mais é que no Evangelho a gente encontra, para deixar bem claro para vocês o que é a desobsessão. Se nós formos lá em Mateus, capítulo 17, do item 14 ao item 20, conta-se uma historinha, em que chega-se um menino com o seu pai, com o demônio no corpo. E levou o pai do menino levou esse menino para os apóstolos e eles não conseguiram tirar o demônio do corpo. Aí eles pegam, acho que foi Pedro, o apóstolo, leva para Jesus e Jesus tira o demônio do corpo e vira-se para os seus discípulos e os seus discípulos perguntam, mas mestre, por que o senhor conseguiu e nós não? E aí Jesus menciona da fé, a falta de pouca fé. Se eles tivessem a fé como aquele grão de mostarda diria para essa montanha, mova-se daqui e vá para lá, que ela se moveria. Então, o que é a desobsessão? É tirar o demônio do corpo. Ponto. Isso todas ou quase todas as religiões assim o fazem. A apometria é mais uma nova ferramenta de desobsessão. Só que ela vai um pouco mais além. Ela trouxe, através da possibilidade da ciência de hoje, a física quântica, nós investigarmos um pouco mais e ela se torna mais eficiente. Então eu vou contar para vocês o que a apometria consegue fazer. Vou tentar usar uma forma bem coloquial, uma forma bem simples para que todos consigam entender. Imagine, eu acredito na pluralidade das existências. Tá? Se não houver a pluralidade das existências, essa lógica não bate. Mas vamos imaginar que então, partindo deste princípio, eu, César, em 10 vidas atrás, em 10 reencarnações atrás, eu vivia numa sociedade em que eu tive uma educação em que pegar as coisas dos outros era o básico, era normal, era o espertão. Então, eu desenvolvi aquela sensação de querer roubar. E eu pegava, nasci naquela sociedade e fiquei a minha vida inteira entendendo que passar os outros para trás era o caminho, era o único jeito. Mas, depois, numa outra vida, eu nasci numa sociedade em que isso já não era mais tão permitido e tão aceito. E aí eu comecei a ser punido. Foi passando uma, duas, várias outras, e estou aqui eu, aprendi que eu subtrair, querer passar alguém para trás, subtrair algum bem de outra pessoa, pegar para mim, isso não me faz bem. Não me sinto bem em fazer isso. Aprendi. Roubar não é legal. Ótimo. Mas, ao longo dessa minha vida, eu tenho minha condição financeira estável, tenho meu emprego, consigo comprar, atender as minhas necessidades materiais. Mas eu começo a ter alguns conflitos internos. Algum trauma, pode ser este trauma qualquer coisa que seja. Pode ser a perda de um emprego, a perda de uma namorada, ou a separação, um divórcio, a perda de um ente querido, um pai, uma mãe, um filho, ou até mesmo um acidente de carro, em que nem teve a experiência de quase morte. Um carro que se chocou com outro causou esse trauma. Qualquer coisa que seja traumático. Este trauma, certo? Ele acaba desassociando aquele César de 10 vidas atrás, que tinha por hábito de roubar. E aquele César começa a ficar me atormentando. Rouba, rouba, rouba. E isso cria um inferno astral. As pessoas depois... E isso que hoje a ciência identifica isso? É claro. Como é que nós chamamos? Cleptomaníaco. Pessoas que não tinham um quadro de roubo e depois desenvolve este quadro de querer a impulsividade em querer roubar. Procura um psicólogo, um psiquiatra para poder fazer o seu tratamento. A apometria é a ferramenta capaz de conversar com este César de 10 vidas atrás e ajudar a doutrinar. César, você tá louco? Conversar com você mesmo 10 vidas atrás?
Tem uma pessoa, Joana de Ângeles, neste livro, Amor, Imbatível Amor, escrito pelo nosso amigo Divaldo. Puxa, eu sou fã do Divaldo, é o meu sonho um dia ter a habilidade que este homem tem, ele realmente está no meu coração. Eu amo o Divaldo de paixão pela sua oratória. Já tive a oportunidade de até assistir uma vez uma palestra dele. Mas neste capítulo, Amor, Imbatível Amor, no capítulo 6, ele menciona imagem e projeção. Quem tiver dúvida do que eu estou falando, essa capacidade de uma personalidade nossa nos atormentarmos, está aqui, no capítulo 6 deste livro. Comprem, leiam e vocês vão entender que essa personalidade nos assombra, nos aflige e nos atormenta. E aí, este César cleptomaníaco, além da ajuda de profissionais, psicólogos, psiquiatras, qualquer coisa, se procurar a apometria, ela vai ser mais uma ferramenta para somatizar no tratamento deste meu distúrbio. Eu estou dando um exemplo palpável de roubo, mas isso se reflete também para ansiedade, depressão, síndrome do pânico, todas as patologias que nós vimos a desenvolver. Então imagine só que eu nasça com um grau de ansiedade de 0 a 10, 8. Este sou eu, ansiedade 8. E aí eu tenho um trauma, perdi um emprego, 8.1. Briguei com a namorada ou tive um divórcio com a esposa, 8.5. Perda de um filho, 9. O pai morreu, 10. E aí eu fico explodindo. A ansiedade me aflige, mas eu não sou 10 ansiedade, eu sou 8. A apometria. Por quê? Os traumas foram despertando essas personalidades e somatizou a minha ansiedade 8 com a ansiedade 8 de outro, de outra, eu mesmo, de outras vidas. E isso somatiza. A apometria vai te ajudar a voltar para o estado original. Quanto? 8. Ela vai baixar para 7.9? Não. 7.8, 7? Não vai. Porque o próprio nome já diz, nós fazemos um tratamento apométrico. Não é cura apométrica. Mas existe a ferramenta da cura. Qual é a cura? Gente, o Evangelho. O convite para se fazer o Evangelho no lar. Quando a gente estuda, mastiga, usa deste manual na sua casa, indo na igreja, no culto evangélico, em qualquer lugar, principalmente na sua casa, no seu lar, você vai aprender o Evangelho. Basta só aprender? Não. Nós temos que praticar o Evangelho. E aí sim, quando eu estudo e pratico, a minha ansiedade vai para 7.9, 7.5, 6, 5. E aí eu estou encontrando a cura. O Evangelho é a cura. Não o tratamento apométrico, que o próprio nome já disse, é um tratamento. A cura é o estudar, porque quando a gente estuda, a gente começa a saturar o aprendizado. E aí a gente começa a identificar os nossos erros. A gente começa a identificar as nossas ações, as nossas condutas para com nós mesmos e para com o próximo. Por isso que o culto do Evangelho na sua casa é fundamental, seja qual for a sua religião. E sempre eu convido o Evangelho. O Velho Testamento ficou para trás. Jesus trouxe para se fazer cumprir a lei. E ele é uma linguagem muito mais próxima da gente. Gente, espero poder ter esclarecido um pouco para vocês do que é essa ferramenta apometria. Ela é muito bacana. Se vocês um dia sentirem a necessidade, procure um lugar onde faça o tratamento apométrico. Mas a cura está nas suas mãos. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Obrigado.